Esta mensagem, Ivrit, capítulo 9, é de uma profundidade muito didática, desafiadora para a glória da majestade. Ivrit, capítulo 9, a partir do versículo 11 ao 28, e nós colocamos aqui em destaque o verso 22. Eu fiz até um pequeno teleponto. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento do sangue, não há remissão de pecados. A mínima chance do homem se apresentar diante do Altíssimo, dos seus próprios méritos, uma cara limpa, pode ser judeu, pode ser grego, pode ser quem for, qualquer parte da terra. Entendeu? Não importa o seu grau de conhecimento também do hebraico. Você pode ser rabino, pode ser professor de hebraico. É o povo de Yeshuru, povo de Israel, que nós preferimos aqui a transliteração para Yeshuru, por causa desses agravantes, Israel, ou El, né? O texto em epígrafe é nosso referencial para desmentir completamente as teorias judaizantes que tentam negar Yahushua, o Messias, vivo e presente em nossos dias. E por uma razão óbvia, torna resistivo as ideias que circulam por aí na internet e que o Messias ainda não veio. Você já viu esses assuntos aí? Negam descaradamente o Messias, cumprindo o que está escrito lá em Yohanan, conhecido lá como Evangelho de João. Veio para que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam. Aliás, essa mentira, e eu faço questão aqui de abrir um parênteses para dizer que nós não somos apologistas, não praticamos nenhuma insinuação antissemita. Repudiamos, como repudiamos também o terrorismo, como repudiamos também a acepção de pessoas. Mas a verdade precisa ser dita, né? E contra a verdade não há argumento. As escrituras mesmo afirmam. E ninguém pode ir contra a verdade a não ser a favor da verdade. Menyahu, Matiti Yahu, capítulo 28, a partir do versículo 11 até o verso 15, você encontra aqui um título que é óbvio, não consta dos originais, mas bastante didático. A mentira dos Yahudim, ou judaico adulterado aqui para judeus. Respeitosamente. Aqui você encontra a prova, porque até hoje muitos são resistentes à verdade. Essa mentira de que os discípulos furtaram o corpo de Yahushua, o Mashiach, estendeu-se por várias gerações. Infelizmente, até hoje, muitos ainda praticam. O texto em epígrafe é nosso referencial para desmentir completamente as teorias judaizantes. Estou me referindo lá agora a Ivrit, capítulo 9, versículo 22. A justificação que nós temos exclusivamente pelo sangue. E vem um desafio aí, espera. O texto em epígrafe é nosso referencial para desmentir completamente as teorias judaizantes que tentam negar Yahushua, o Messias, vivo e presente em nossos dias, e por uma razão óbvia,
se torna visível as ideias que circulam na internet de que o Messias ainda não veio. Outros afirmam que Yahushua, o Mashiach, o Messias, é resultado de um relacionamento físico entre Yahuzaf, José, e Maroim Maria. É uma expressão até que eu classifico como psicopática espiritualmente. Vejamos as mentiras ou a mentira de tais indivíduos que não têm o espírito da verdade. Quem não tem o espírito da verdade é que fica espalhando essas mentiras por aí. Primeiro, se o Messias, em que o mundo conhecedor da verdadeira fé confia, não fosse o verdadeiro, presta atenção, tais judaizantes e todos nós, em todo o mundo, estaríamos sem a mínima condição de nos dirigirmos ao Eterno e ao Hu, o Reino Todo-Poderoso, eu sou, ou no agravante que eles dá, Elohim, que nós não praticamos por causa dessa pluralidade de El. Pois bem, se o Messias em que o mundo conhecedor da verdadeira fé confia não fosse o verdadeiro, tais indivíduos estariam completamente desprezados. E todos nós, aliás, aqueles que rejeitam o sacrifício maior do Mashiach, do nosso Yahushua, por si só já estão condenados, já estão rejeitados. Mas os argumentos que estão aqui escritos em Verdades que Libertam, vale a pena você acessar depois. Verdades que Libertam. Vou repetir, foi dito aqui como primeiro tópico. Se o Messias em quem o mundo conhecedor da verdadeira fé confia não fosse o verdadeiro, como tentam argumentar por aí, tais judaizantes, e todos sem exceção, porque todos pecaram, destituídos foram da glória da roda de Al-Hulim, estariam sem a mínima condição de se apresentar diante do Altíssimo. E tudo que afirmam ser verdade, entre aspas, seria mais um engano de Satanás, pois sem os sacrifícios exigidos pela lei, ninguém seria justificado, no caso dos judaizantes. E até mesmo nós, que cremos no Mashiach, no Yahushua, nosso Salvador amado, se não tivermos a consciência da remissão pelo sangue, também não seremos aceitos. Somos justificados pelo sangue de Yahushua. Romanos 5 e 9. Esse assunto é empolgante, muito maravilhoso. Então, tais indivíduos que negam a Yahushua, negam também, consequentemente, o quê? O único meio de justificação. Agora veja o desafio que eu vou fazer para vocês. Todos os judaizantes em todo o mundo, qual é o método? Preste atenção. E esse desafio, humildemente, é feito a todos, a rabinos, a judeus, a todos. Ao povo xorlita, sem qualquer apologia antissemita, já deixamos bem claro aqui, que somos completamente contra o semitismo, repudiamos
terrorismo, repudiamos também a acepção de pessoas. Mas a verdade tem que ser colocada em destaque. E ninguém pode contra a verdade a não ser a favor da verdade. E o que está sendo apresentado agora é um argumento que não tem rabino, não tem professor de hebraico, homem algum na face da terra que consiga me provar o contrário. Tanto é que nós fazemos o desafio, humildemente. Qual é o método de justificação diante do Altíssimo que você me apresenta para falar diretamente com Ele? Dentro da Torá, dentro do Taná, se percorrermos a escritura judaica, nós vamos encontrar os sacrifícios exigidos para a justificação. E olha que esses sacrifícios, às vezes diários, e também aos milhares. Salomão apresentou diante do Altíssimo milhares de sacrifícios no só dia, não é isso mesmo? Molhei a garganta aqui porque esse assunto é muito importante, muito empolgante. Então, qual é o sacrifício, qual é o método que você me apresenta para chegar diante do Altíssimo? Ninguém pode chegar diante dele de cara limpa. Você pode usar kippá, você pode se dizer que ele é judeu, você pode dizer que é professor de hebraico, você pode ser de qualquer seita ou religião do mundo. Ninguém pode chegar, nem papa, nem padre, nem eu, você, ninguém. Pastor, bispo, por ninguém. Ninguém pode chegar diante do Altíssimo sem o sangue, o dano, a justificação. Todos os nossos atos de justiça são considerados trapos da imundície. E você sabe o que é trapos da imundície, né? Isaías 64, verso 6. Yoshua, aqueles rejeitos e panos das mulheres durante o seu período menstrual. Sério, né? Todos os homens estão na condição de pecadores diante do Altíssimo. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Yahuwah. Se você crê na Torá e no Taná, você crê também que desde Bereshit Bara, quando o homem desobedece e também a sua mulher, Adão e Eva, as ordens do Altíssimo, estendeu-se a toda a humanidade o pecado. Não é isso? Nós vamos falar ainda sobre esse assunto mais à frente aqui. Portanto, todos os nossos atos de justiça, justiça própria, são rejeitos abomináveis diante do Altíssimo. Ao tentarem negar o Mashiach, publicamente testemunham a quem servem. A si mesmos enganados por Satanás. Não basta você ficar diante desta verdade, destes fatos que estão sendo mostrados agora, com uma atitude de revolta ou algo parecido. Você tem que me apresentar um argumento para se apresentar, para se justificar diante do Altíssimo. Uma vez que nenhum homem na face da terra é aceito sem o sacrifício maior no Mashiach. Seria impossível o homem aproximar-se do Eterno sem o justificador exigido inicialmente pela Torá, que nos conduz ao Messias e ao Yahushua. Desprovidos desta qualificação, combatem o que não entendem, negando a própria Torá, que exige sacrifício, tá vendo? Pelo sangue, tipos do Messias
que já veio. Há muita tipologia dentro da própria Torá e dentro do Taná. Muita tipologia, né? Representando ali o Mashiach, Mehushihai, que havia de vir. Desde a saída do povo de Yoshuru, povo híbride lá, judaico, do Egito, o sangue protetor ali era uma tipologia clara. O sangue do Mashiach. O único meio de cobrir, de proteger contra a morte eterna é o sangue de Yahushua. Nós amamos os Yahudim, chamados judaicos, mas humildemente a eles e a todos, em todo o mundo, em toda a terra, desafiamos em todo o mundo a nos mostrar qualquer substituto da lei que os qualifique perante o Altíssimo, a não ser Yahushua, lembrando-lhes que os cessados sacrifícios, presta atenção, que eram até diários, e o fim da genealogia escritural apontam para o Eu Sou em Yahushua. A circuncisão sem o sangue justificador é nula em seus efeitos. Dão provas de total ignorância aqueles que tentam atribuir ao nascimento de Yahushua também a outro assunto aqui muito sério. Dão provas de total ignorância àqueles que tentam atribuir o nascimento de Yahushua a um relacionamento físico entre Yahuzaf e Maroém, Maria, esquecidos de que somente a gestação pelo Espírito, o Ruha, ou Ruach HaKodesh, nos permitiu, ou somente a gestação pelo Espírito, permite que o pecado, e não permitiu que o pecado atingisse ao Salvador de nossas almas, Yahushua. Vamos rever esse assunto aqui no telefone, que é muito importante. Dão provas de total ignorância àqueles que tentam atribuir ao nascimento de Yahushua. Você já deve ter visto isso aí na internet, né? Isso é um sintoma psicopático, inclusive, espiritualmente falando. Dão provas de total ignorância àqueles que tentam atribuir ao nascimento de Yahushua o relacionamento físico entre Yahuzaf e Maria, Yahuzaf e Maroém, esquecidos de que somente a gestação pelo Espírito é que impediu o pecado de Adão e Eva atingir o nosso Salvador amado, o Cordeiro de Yahu que tira o pecado do mundo. Se ele tivesse sido o resultado de um relacionamento entre Yahuzaf e Maroém, Maria, o pecado atingiria. Estaríamos todos nós, então, irremediavelmente condenados. Esperar um outro Messias que não preenchesse também as exigências de justificação pelo sangue é algo inconcebível. Não é mesmo? Somente a gestação pelo Espírito é que impediu e não permitiu o pecado atingir a toda a raça humana, conforme Romanos 5,12, não é isso? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pensar ao contrário coloca tais indivíduos diante das mesmas exigências já comentadas. Como poderia um pecador salvar a outro pecador?
Eu já comentei aqui que eu fui recepcionado em determinada capital brasileira, aqui do Brasil, um grupo lá de simpatizantes das Escrituras e alguns judaizantes também. E um deles me surpreendeu quando apresentou essa barbárie espiritual aí de que o Messias e Yahushua foi um relacionamento entre Yahuzaf e Maroé. E nós estávamos argumentando com ele que se tal coisa fosse verdadeira, estaríamos todos condenados ao inferno, porque um pecador não poderia salvar o outro. Acontece que ele foi gerado pelo Espírito, justamente pelo Espírito da verdade, para que o pecado de Adão e Eva não o contaminasse. Se olharmos para o exemplo de Yahuzaf, José, Maroém, Maria, que obedeceram às exigências da lei, olha uma outra aqui, referências ao sacrifício, a necessidade do sangue. Até mesmo Yahuzaf, adulterado aqui para José, esse agravante aqui da letra J, mas vamos em frente. E Maroém, Maria, que obedeceram às exigências da lei referente à mulher após o parto. Você sabia que a mulher após o parto era considerada impura, não é isso? Levítico capítulo 12. Capítulo 13 e 14 trata do assunto relacionado aos leprosos, que inclusive muitos, se entrarmos muito nesse assunto, mas muitos se utilizam dessa prática de sete, né? Isso aí é um estudo que já foi até publicado lá em Verdades que Libertam, você deve encontrá-lo. Mas Yahuzaf, Maroém, Maria e José tiveram de oferecer, após o parto, a mulher é considerada impura, Levítico 12, tiveram que oferecer um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme a categoria de quem tinha mais posse, um sacrifício vacuno, etc. E de menos posse, entre aspas, né? Porque ali estava o Criador de todas as coisas. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Levítico 12, que contextualiza com Lucas capítulo 1, versículo 22 a 24. Aprendemos ainda que a expiação pelo sangue, era a exigência da Torá. E Maria, Maroém, foi justificada após o nascimento de Yahushua pelo próprio Yahushua. Lucas capítulo 1, versículo 46 a 56. Ela inclusive exclama, né? Chamado Cântico de Maria. O que ela diz? O que ela diz? Minha alma engrandece a Yahuwah e meu espírito se alegrou em Hul, meu Salvador. Maria precisou, portanto, de ser justificada também pelo próprio Salvador. Essa historinha aí de imaculada, isso não existe, porque desde a origem humana, todos pecaram instituídos, por mais consagrados, por mais dedicados que fossem, tanto é que nós precisamos com urgência do sangue de Yahushua para nos apresentarmos diante do Altíssimo. Somente aqueles que têm o Espírito da verdade entendem isto. Agora, pode se tornar até um agravante com sintoma psicopática, indivíduos que se julgam
capazes de si mesmos de apresentar diante do Altíssimo. Aquele cara que teve aqui em Belo Horizonte, que disse que é Jesus Cristo, né? Entre aspas, ele estava até no hotel aqui em Belo Horizonte, eu passei em frente lá, falei, vou falar umas verdades para esse cara. Aí tinha um conhecido lá, falou, deixa pra lá, não mexe com isso não sei o que lá. Ele estava na portaria do hotel, a mão tremendo, preenchendo a ficha lá, parece que tinha tomado umas e outras, conforme diz aí na gíria, entendeu? Então o cara tentou, entendeu? Se apresentar diante do Altíssimo sem o reconhecimento do sacrifício maior numa filha. Pirou de vez. E assim vai acontecer nos chamados falsos messias e falsos profetas que estão por aí afora. Não é mesmo? Vão pirar de vez. Quando o homem tenta se auto-justificar, você não viu a experiência de Nabucodonosor? Foi comer capim junto com os animais. Herodes, porque não deu glória ao Altíssimo, e presta atenção, para você não ser incluído nessa experiência. Não deu glória ao Altíssimo, foi fulminado, morto. Lá do livro de Atos, não é invenção minha, não. Quer ver? Quer que eu leia para você? Atos, capítulo... Deixa eu ver se é o capítulo 12, acho que é esse mesmo. Atos, do Espírito da Verdade. Maravilhoso. Muito profundo esse estudo. Eu vou colocar aqui na tela depois, em superposição, o versículo, o capítulo correspondente a essa experiência que foi vivida pelo Herodes, perseguindo o povo do Altíssimo. Está no capítulo 12 mesmo. Eu vou deixar em destaque para você meditar bem. No dia marcado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no trono e lhes falava. E o povo exclamava, é a voz do Altíssimo, e não de homem. No mesmo instante, o anjo de Yahweh feriu-o porque não deu glória a Yahweh, e comido por vermes, morreu. O homem que tenta se aproximar diante do Altíssimo, achando que tem merecimento, sou bonzinho, isso é loucura. Isso é loucura, tá vendo? Então a exigência da própria lei era sacrifícios diários até, e aos milhares. Se você ler o livro de Ivri, você vai ver como que esses sacrifícios foram abolidos. Bom, se o povo judaico, ivrite, com todo respeito, eu estou querendo conversar com vocês, qualquer um, todo mundo, parou de sacrificar, parou também de se justificar. Sim ou não? Você acha que vai chegar diante do Altíssimo, cara limpa, sem um método salvífico aceito pelo Todo-Poderoso? Lembrando que pela lei ninguém mais é justificado. Por que pela lei ninguém mais é justificado? Porque Yahushua cumpriu no madeiro todas as exigências da lei tocante à salvação de nossas almas. Todo aquele que tenta se justificar pela lei, da graça, já foi excluído. E se insiste em que a lei
é o referencial para a sua justificação, teria então que se enquadrar nas exigências da lei no tocante aos sacrifícios que foram encerrados. Pensem em como estão enganados aqueles que negam a Brit Hadashah, a nova aliança, pois sem o derramamento do sangue de Yahushua jamais seremos aceitos ou justificados por Yahu Olim. Está lançado aí humildemente o desafio, porque quem estuda um pouco as Escrituras sabe que futuramente o povo de El-Shoru, né, vai realizar sacrifícios e tudo mais. E só vão reconhecer realmente o Messias durante o período tribulacional. No auge mesmo da perseguição, leia capítulo 14 de Zacarias. Oh, capítulo maravilhoso, esse capítulo 14 de Zacarias. Leia lá, estude um pouco. Você que aceita a Taná, leia capítulo 14 de Zacarias. Né? E ali você vai notar um versículo, preste muita atenção, que também ajuda, né? Não substitui, mas argumenta de maneira convincente que o Messias atual é o verdadeiro Messias e que já veio e voltará. Capítulo 14 de Zacarias, preste atenção no versículo aqui, olha. Versículo 5. Se é estudioso, lê o versículo 5, principalmente na parte B. Então virá Yahu, Rim Meur, e todos os seus santos, Kadosh, Rodeshua, virão com ele. Significa que os que estão salvos, na sua presença, não vão passar pela tribulação, mas virão com ele. E aí terá início aquela fase maravilhosa, o reinado do Messias. Por toda a eternidade estaremos com ele. Ainda é tempo de você aceitar definitivamente aquele que é, aquele que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós estamos aqui com 33 minutos de gravação, 28 segundos, e vamos publicar este estudo. Gostaríamos que você entendesse que a nossa vontade, nosso desejo sincero não é antissemita, que nós repudiamos, como repudiamos também o terrorismo, a acepção de pessoas, por sinal um dos pecados mais condenados pelo Altíssimo, fazer acepção de pessoas, viu? Mas o desafio está aí, para que você me prove qual é o seu método de salvação. Se você disser que ainda está esperando o Messias, então você está condenado ainda. Não é isso? Se você morreu hoje, partiu hoje para a eternidade, então o Messias não veio para você e você então não vai ser recebido nos céus. Se você disser para mim que a circuncisão, uma exigência perpétua do Altíssimo, tem alguma força de absolução, engana-se completamente, porque sem o sangue não há justificação.
Então, por favor, me presente aí algum argumento que qualifique para a vida eterna. Um abraço até outra oportunidade aqui, aluno sempre do Espírito da Verdade.